Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O texto que nós acabamos de ler é um texto que está presente também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos de 1 a 10, com algumas ligeiras nuances lá. Lá em Lucas, não é o centurião que fala diretamente com Jesus, mas ele pede que alguns anciãos falassem com o mestre em seu nome. E depois esses mesmos anciãos trazem a resposta para ele. E diferente daqui, onde Jesus diz: eu irei curá-lo, lá em Lucas, o tom e a melhor tradução para o texto é: eu devo curá-lo. E então nós temos que somar esses dois textos e entender que os dois evangelistas estão falando do mesmo assunto e estão demonstrando esse assunto com toda a sua força, mostrando o que aconteceu de fato nesta circunstância e quais as lições que nós podemos aprender com este poderoso milagre realizado pelo Senhor Jesus. Lembre da ocasião. A ocasião, Jesus está em Cafarnaum. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, usando a transmissão da mensagem através de Marcos, como Marcos descreve esses dias em que Jesus, depois de haver pregado, agora ele manifesta poder através de suas obras, inclusive essas obras de cura e estas palavras proféticas, como nós lemos aqui, que Jesus faz a respeito dos gentios e dos judeus. Neste tempo que é chamado o tempo dos milagres, tempo da manifestação do poder de Deus, Jesus está caminhando e prioritariamente ele está andando nas terras de Cafarnaum, onde ele fixa morada, onde ele passa a maior parte do seu ministério. E lá nessas regiões de Cafarnaum, os milagres aconteceram aos montes, e as pessoas sabiam disso. E muitos, até aqueles que não eram judeus, como esse caso aqui, que é o caso desse centurião romano, eles vieram a crer em Jesus e crer que ele realmente era diferente. Eles não tinham o conhecimento teórico que os judeus tinham do Antigo Testamento para poder compreender que Jesus era o cumprimento de uma promessa, mas eles sabiam que ele não era um homem comum e eles acreditavam, eles criam, como esse centurião aqui, eles criam piamente que Jesus era divino, que alguma coisa diferente de todos os homens estava presente na vida de Jesus, por aquilo que ele realizava. E nesta ocasião então, lembra que a primeira cura foi lá, do versículo 1 até o 4, que nós vimos na semana passada, de um leproso. Agora nesta ocasião é o servo de um centurião. Esse centurião que vem até Jesus, nós acreditamos, eu acredito que realmente não foi o centurião pessoalmente que foi até Jesus, até porque ele mesmo vai dar uma demonstração da sua humildade, da sua sabedoria um pouco mais à frente, mas ele enviou pessoas que falaram em seu nome, e nós conhecemos muito isso. Quando nós lemos nos textos que falam sobre a crucificação de Jesus, os textos dizem que Pilatos crucificou Jesus. E nós sabemos claramente que não foi Pilatos que foi lá e
martelou os pregos e colocou Jesus na cruz, mas foram os soldados. Mas como os soldados estavam fazendo algo em nome de Pilatos, então Pilatos crucificou a Cristo. É o mesmo que está acontecendo nesse texto. É uma maneira de falar. Nós não dizemos que o presidente da nossa república tirou ou deu alguma coisa a você. E quando nós falamos isso, quando nós usamos esta expressão, se usamos, nós obviamente não estamos falando que o presidente em pessoa veio aqui e te entregou alguma coisa. A gente diz normalmente assim: o governo pagou a minha restituição do imposto de renda. Não foi o governo especificamente. Alguém, em nome do governo, foi lá e depositou na sua conta. Então é o mesmo que está acontecendo aqui. Não é o centurião que comparece frente a frente com Jesus, mas ele manda os anciãos em seu nome falarem com Jesus. Por que estes anciãos, que eram aqueles homens mais velhos, que já estavam temendo a Cristo Jesus e obedecendo às ordens de Jesus, tinham observado a lei, compreendido que Jesus era o cumprimento das promessas, mas especialmente por que esses anciãos estão falando em nome de um romano, uma vez que os judeus eram escravos dos romanos e não tinham uma relação boa com eles? Lucas vai nos ajudar lá no capítulo 7, de 1 a 10, porque Lucas vai nos informar que este centurião, que nós não sabemos o nome, mas esse centurião especificamente ajudou, contribuiu para a construção da sinagoga deles, lá em Cafarnaum. Então este era um homem que, apesar de ser alguém que tinha um alto cargo dentro do poder militar de Roma, era um homem que era sensível às necessidades dos judeus, e era um homem com um coração generoso, e alguém que estava sendo usado por Deus na posição em que ele estava para cuidar dos judeus também. Esta posição do centurião era um cargo muito importante. Ele não é nem um general, mas ele não é um soldado. Ele é aquele que faz uma ponte entre o governo romano e aqueles que estavam debaixo do governo, tanto os militares, quanto também os judeus na província onde esses centuriões estavam. Esses centuriões, eles não eram como o prefeito, que ficavam responsáveis pela administração de uma cidade dominada por Roma, mas eles eram porta-vozes direto com o poder romano, com o império romano e o povo judeu. Então essas figuras, como a figura do centurião, era uma figura muito importante. Eram como se fossem os deputados ou os senadores dos nossos dias. Assim era o centurião. E este centurião, então, parecia ser um homem muito justo, muito bom, temente a Deus, conheceu Deus através dos judeus, ouvia falar sobre Jesus, cria em Jesus Cristo, e este homem, com toda essa bondade, com um coração generoso, ele se compadece de um de seus criados. Alguém que, na expressão de Lucas, é alguém que gostava muito, alguém que desfrutava de uma amizade muito profunda com o centurião. E então esse centurião manda que os anciãos falem com Jesus que um servo seu está numa situação terrível. Nós não sabemos exatamente qual é a doença dele, mas a descrição leva-nos a crer que ele sofria de uma doença degenerativa que fez com que ele ficasse paralítico. Mas não apenas isso, ele estava paralisado e estava sofrendo dor. Bom, logo se ele está sofrendo dor, ele não estava com uma paraplegia ou com alguma coisa assim. Ele estava com uma doença degenerativa que, além de lhe tirar os movimentos, lhe causava espasmos de dor. E esta dor, lendo alguns médicos que estudam esse texto e que tecem alguns comentários, eles dizem que esta dor provavelmente era uma dor provocada pelo pulmão, uma vez que essa paralisia o impedia de respirar normalmente. E então ele sentia dores, e essas dores eram dores no peito, porque o pulmão sofria para respirar, e você pode imaginar então a agonia horrível deste homem. Tanto é que Mateus descreve que ele estava sofrendo horrivelmente, e o centurião estava desesperado por encontrar uma ajuda para aquela pessoa que ele gostava muito. Então manda o recado a Jesus, e quando Jesus fica sabendo da notícia, da história, Jesus diz: devo curá-lo? Ou na língua aqui, na maneira como Mateus escreveu, irei curá-lo. Por que os dois textos aparecem aparentemente conflitantes? Bom, primeiro, eles não são conflitantes porque ambos os textos demonstram que Deus está considerando curar aquele homem. A ideia principal do texto é que, provavelmente essa pergunta que Jesus fez é: devo ir até lá curá-lo?
E isso explica a resposta imediata do centurião, dizendo: não, o senhor não precisa vir na minha casa. Quem sou eu para receber o Senhor? E na maneira como Marcos escreve, Marcos coloca de forma afirmativa: eu irei curá-lo. Mas da mesma forma, a resposta do centurião é a mesma: eu não sou digno de receber o Filho de Deus na minha casa. Esse centurião está não apenas mostrando a sua compaixão por aquele que estava sofrendo, mas ele está mostrando também a sua humildade, de reconhecer que, primeiro, o Senhor veio para um povo do qual ele achava que ele não fazia parte. Então ele não era digno de receber Jesus. Segundo, ele provavelmente deveria saber que ele era um opressor dentro daquela cultura. Ele fazia parte de um império que estava escravizando aquele povo, do qual Jesus era parte. E então, como que um opressor recebe o oprimido, a fim de que o oprimido venha curar um de seus amigos? Então ele se achava indigno de receber o Senhor Jesus. A cultura, em terceiro lugar, a cultura da casa daquele centurião devia ser muito diferente da cultura da casa de um judeu. Eles não tinham todas aquelas cerimônias de lavar as mãos, lavar os pés, de receber pessoas em casa. E então este centurião, ele na cabeça, na concepção dele, ele imagina que de maneira nenhuma Jesus deveria entrar na casa dele, porque a casa dele não estava preparada para recebê-lo. Além do que ele provavelmente, com toda essa fé que nós vemos que ele tem, ele deveria ter um senso de que era um pecador. E então ele diz: eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. O versículo 9 diz que o versículo 8 diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. E aí ele vai expressar a seguinte confiança e convicção dele. Ele diz: Senhor, eu sou uma pessoa que tem autoridade sobre mim e tem autoridade sobre outras pessoas. E por causa da minha autoridade, eu sei que se eu mandar um soldado ir, ele vai. Se eu mandar um soldado vir, ele vem. Se eu falar com um dos meus escravos, faça isso ou faça aquilo, ele fará. E então o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é Deus. Eu não tenho a menor dúvida que se o Senhor disser, fique curado, essa pessoa ficará curada. Já imaginou que fé tremenda é essa? Nós não vamos encontrar na Bíblia, exceto no caso da mulher cananeia, nenhuma outra expressão de fé assim. Não vamos encontrar também nenhuma outra expressão, exceto para a mulher cananeia também, onde Jesus se admira da fé de alguém. E neste caso Jesus está admirado. Jesus fica tão feliz com a fé daquele homem, que ele mesmo diz: aonde eu vou encontrar tamanha fé? Como é que eu posso achar outra pessoa assim? No versículo 9 ele diz: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta, nem entre o povo de Deus, nem entre os religiosos, nem entre aqueles que frequentam a igreja desde quando nasceram, eu achei fé como eu achei fé neste homem. E aí Jesus fala profeticamente sobre o futuro, dizendo que vai chegar um tempo em que pessoas virão do Oriente e do Ocidente, ele está falando de pessoas que não são judeus, virão de outros lugares e eles tomarão lugar à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Jesus está dizendo? Outros vão assentar nesta mesa, onde o povo de Israel se assentou durante séculos, sozinho. Se você observar o Antigo Testamento, não há nenhuma ordem no Antigo Testamento para que o povo de Deus fosse anunciar Jesus para outros povos, ou fosse anunciar o Messias Salvador, ou fosse contar sobre Deus para outros povos. Você não tem uma ordem missionária no Antigo Testamento. Esta ordem missionária ela só surge no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. Então, durante toda essa história narrada no Antigo Testamento, o povo de Israel desfrutou exclusivamente da presença do Senhor, da bondade do Senhor, das ações sobrenaturais do Senhor. E este povo, quando Cristo veio, deveria ser o povo que recebesse o Senhor de braços abertos, que louvassem, que adorassem, que tentassem expressar o júbilo e a alegria e confiassem de todo o coração no Senhor. Mas eles não fizeram. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus estava enfrentando, nesses dias aqui, forte oposição dos judeus, especialmente dos mais religiosos, porque Jesus dizia ser o Filho de Deus e eles não acreditavam.
E apesar de todos os milagres e de todas as mensagens que Jesus proferia, havia muitos judeus que ficavam céticos em relação a Jesus, e muitos outros que inclusive começaram a tramar contra a vida de Jesus. Em contrapartida, entre aqueles que ninguém imaginava que pudesse haver fé, que eram os não-judeus, como romanos, como gregos, como estes povos que estavam ao entorno daquele povo de Israel na Palestina, pessoas dessas nações vizinhas começaram a vir até Jesus e crer. E Jesus estava afirmando publicamente, isso despertava ainda mais a ira dos judeus, que muitos viriam de longe, do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todas as partes do mundo, viriam e adorariam, sentariam à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Significa, eles vão desfrutar das mesmas bênçãos prometidas ao pai Abraão, a Isaque e a Jacó. E estas bênçãos se consumavam exatamente na presença do Messias, do Salvador, o descendente prometido, aquele que faria com que através dessa família todas as nações da terra fossem abençoadas. E então Jesus está conectando o Antigo com o Novo Testamento. O Senhor Jesus está conectando a velha aliança com a nova aliança e está dizendo: olhem, prestem atenção, vocês que estão assistindo, que estão ouvindo o que está acontecendo aqui. Esse centurião é a prova de que o Salvador não veio apenas para os judeus. Ele é a prova que a fé não brota apenas no coração de judeus, mas brota no coração de gentios também. E eu vou salvar não apenas judeus, mas eu vou salvar também gentios. E este centurião é a prova viva disso. Em contrapartida, os judeus que tiveram maior privilégio, que puderam durante todos estes séculos desfrutar do reino de Deus, desfrutar das leis, dos oráculos santos do Senhor que foram entregues nas mãos dos judeus, este povo que por muito tempo foi chamado meu povo, este povo em contrapartida será lançado fora, o que ele diz no versículo 12, e não apenas lançado fora, mas no lugar onde eles serão lançados haverá trevas, e não apenas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Não vai ser choro e ranger de dente por causa de uma enfermidade, não vai ser choro e ranger de dente por causa de algum tipo de castigo que eles estarão sofrendo fisicamente, não será choro e ranger de dente por solidão, por tristeza ou por alguma coisa assim, será choro e ranger de dente porque eles saberão que tiveram a oportunidade de adorar a Deus, de servir a Deus e de crer em Jesus Cristo e eles recusaram. Será choro e ranger de dente porque eles saberão que o sofrimento que eles vão curtir não tem fim, é eterno, não há término para o inferno, não há término para o fogo que arderá e consumirá as pessoas constantemente, e elas não serão consumidas, elas viverão num eterno suplício. E então Jesus está dizendo: neste lugar haverá choro e ranger de dente, porque neste lugar haverá a presença punitiva de Deus, constantemente e eternamente impondo sobre os homens a ira de um Deus que deu todas as oportunidades para um povo, mas esse povo não quis crer nele. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Se você realmente ama os seus parentes, se você realmente ama a sua família, se você ama os seus amigos de trabalho, se existem pessoas queridas que você realmente ama, você precisa falar de Jesus para elas. Porque a palavra de Deus e o Senhor Jesus expressamente diz que há um único caminho para o céu. E o caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa em qual religião alguém que você conheça esteja, se essa religião não reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, essa religião não presta. E ela vai levar os teus amigos, os teus familiares, as pessoas queridas tuas para o inferno. E Jesus estava aqui dentro do centro da religião judaica, dizendo para eles: vocês serão lançados no inferno, porque vocês não creem que eu sou o Filho de Deus. E para presentear a fé do centurião, Jesus então disse a ele: vai, e seja feita conforme a tua fé. E o texto diz que naquela mesma hora o servo foi curado. Bom, considerando que naquela época eles não tinham celular, nem marcadores de tempo preciso como nós temos hoje,
Quando você tem um texto dizendo que foi na mesma hora, a única explicação que nós temos para isso é que Jesus estava muito próximo. Provavelmente quando os anciãos trouxeram a notícia, imediatamente Jesus se dirigiu para a casa do centurião. Mas ao chegar próximo à casa do centurião, o próprio centurião saiu de casa e de longe já mandou que os anciãos não avise para ele que ele não precisa vir. Eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho autoridade. Se ele mandar, eu sei que o meu servo vai ser curado, eu não sou digno que ele entre na minha casa. E aí nesse ínterim, provavelmente Jesus chegou muito próximo desse centurião e Jesus disse para ele: pode ir, que o teu servo já está curado, seja feito conforme a tua fé. O centurião volta e olha para a porta da sua casa e alguém lá de dentro grita: ele está em pé, ele está andando, ele está bem, ele foi curado. Nesse mesmo momento, aquela obra maravilhosa do Senhor foi realizada na vida daquele homem que estava doente, paralítico e não podia andar. Tantas coisas maravilhosas esse texto apresenta para nós. Esta é a história que foi narrada aqui pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Lucas, e dessa história então nós podemos aprender. Vamos aprender um pouquinho com o centurião? Vamos aprender. O centurião é para nós um exemplo de compaixão. E eu sei que vocês sabem o que é compaixão. Eu quero perguntar para você: quantas pessoas você já levou até Jesus? O nome delas: Senhor, eu tenho um amigo. Senhor, eu tenho uma amiga. Senhor, eu conheço alguém que está doente. Eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu quero interceder, porque eu gosto muito dela. Você já fez isso por alguém? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter compaixão. Nós devemos sofrer com as pessoas, se colocar ao lado delas e sentir a mesma dor que elas sentem. Você já sentiu compaixão de alguém verdadeiramente? E na sua compaixão você já levou o nome dessa pessoa a Jesus? Você já pediu que outros crentes orem e intercedessem a Deus por essa pessoa querida que você ama? Então você deve fazer isso. A gente pode começar pelos da nossa própria casa, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges. Nós devemos fazer isso, interceder, ter compaixão. E não apenas diante do Senhor, mas também diante dos homens. De repente é uma necessidade que pode ser suprida com o trabalho de pessoas. E então você deve fazer isso. Lembra que este centurião é um exemplo de compaixão, porque não é a primeira vez que ele demonstra isso. Lá em Lucas diz que ele ajudou a construir a sinagoga para eles naquela cidade. Ele era um homem que sentia compaixão das pessoas, não só desse servo que era seu amigo, mas ele já tinha demonstrado sentir compaixão dos outros. Então, quando nós olhamos para esse centurião, nós aprendemos que nós devemos ter compaixão. Nós podemos aprender com esse centurião também humildade. Humildade. Ele podia ter quase que exigido, aliás, ele podia, como um centurião, exigido, mandado chamar, ou mandado que soldados vão lá e tragam Jesus, nem que seja a força aqui dentro para curar o meu servo. E Jesus podia entrar, porque Jesus está debaixo da autoridade de Roma. E Jesus podia, o centurião podia dizer para Jesus: eu te ordeno, cura o meu servo. Esse centurião podia fazer todas essas coisas. Esse centurião poderia achar que ele era digno de receber o Senhor Jesus em sua casa, ou digno de ser recebido por Jesus para falar. Mas este homem é tão humilde que, primeiro, ele não se dirige diretamente a Jesus. Ele pede que pessoas autorizadas, pessoas que tinham mais intimidade com Jesus, falem em nome dele. Ele era tão humilde que quando Jesus decide ir para a casa dele, ele disse: não, eu não posso receber o Senhor. Eu não sou digno de receber o Senhor. E nós devemos aprender com a humildade desse centurião. Não sei se você lembra, lá no Antigo Testamento tem a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um general assírio, um general famoso, detentor de muitas vitórias. Provavelmente a sua roupa deveria estar coberta de grandes medalhas, de reconhecimento aos seus feitos heróicos. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar aquela roupa, e por baixo da roupa dele o que tinha era lepra. Era uma doença terrível. Por baixo da sua armadura tinha um cheiro insuportável. Debaixo da sua armadura tinha pele em decomposição. Uma escrava na casa dele falou: se o Senhor estivesse lá em Israel, o servo do Deus Altíssimo que lá está, pediria a Deus e Deus lhe curaria dessa lepra. Naamã acreditou nisso, falou com seu rei, pediu autorização para ir até lá. O rei escreveu uma carta, pediu para que o rei de Israel
chamasse o servo do Senhor e que Naamã fosse curado. Quando o rei de Israel recebeu aquela carta, ele ficou achando que aquilo ali era um ato de guerra. Porque ele falou assim: quem é que pode curar alguém de lepra? Isso aqui só pode ser uma tentativa de achar um motivo para que os assírios venham contra a gente. Mas então alguém informou que o servo do Senhor estava num deserto. A tenda dele ficava armada lá. Quando Naamã chegou lá, o servo do Senhor não saiu de dentro da tenda, mandou um jovem chamado Geazi, o seu escravo, o seu servo, dizer para Naamã: olha, o meu servo mandou dizer para você ir lá no Jordão, se banhar 7 vezes nas águas do Jordão, e quando você levantar na 7ª vez, você estará curado. Naamã ficou indignado, porque Naamã imaginava que o servo do Senhor ia sair, estender um tapete vermelho para ele, ia chamar os céus iam se abrir, iam descer anjos sobre aquele lugar e iam curar, porque afinal de contas ele era o general Naamã. Agora o servo do Senhor não teve nem o trabalho de vir falar pessoalmente, mandou recado por outra pessoa. E Naamã definitivamente decidiu: eu não vou fazer nada disso, até porque lá na minha terra existem rios cristalinos, maravilhosos, e o Jordão não passa de um rio lamacento. E daí, quando ele estava seguindo o caminho de volta para casa, um ousado mocinho chegou perto dele e falou: senhor, olha, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, o senhor não faria? E Naamã respondeu imediatamente: lógico que eu faria, eu sou Naamã. E aí o servinho ousadamente disse para ele assim: mas se o senhor é capaz de fazer as coisas difíceis, por que o senhor não tenta fazer as coisas que são fáceis? Uma lição de humildade para Naamã. E Naamã ouviu, foi ao rio, se banhou 7 vezes, e quando ele levantou na 7ª vez, ele estava curado da lepra. E aí ele volta lá na casa do profeta, pega tudo que ele tinha trazido e entrega para o profeta e diz para o profeta: está aqui a oferenda do seu servo. Agora ele não é mais general, agora ele é servo. E aí o profeta diz: não, eu não quero nada disso, não quero nada, pode levar embora. E aí ele pede: mas você poderia me dar o privilégio de levar um pouco de terra daqui de Israel, para que eu possa lá na minha terra me ajoelhar sobre este pó desta terra e adorar o seu Deus? E aí sim, ele pôde fazer isso. Ele aprendeu humildade. A humildade que este centurião aqui nos ensina também. Esse centurião não esperou que Deus fizesse com que os céus se abrissem e fizesse uma grande cerimônia poderosa para atender um pedido dele. Ele sabia quem ele era. Ele se colocou no seu devido lugar e disse: Senhor, não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Dá apenas uma ordem daí de onde o Senhor está, porque o meu servo vai ser curado. A última lição que nós aprendemos com esse centurião é a lição de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé nós não veremos a Deus. A fé é a convicção de coisas que você espera, mas você não tem como ver. Certeza de que algo, ainda que seja invisível e improvável aos teus olhos, acontecerá. Convicção que ainda que as estatísticas dizem não dá, se é Deus que disse, dá, porque Deus é todo poderoso. Este homem é um exemplo de fé, não de uma fé humana, mas uma fé que é dom de Deus, é uma fé colocada por Deus no coração das pessoas. Deus te deu fé, você tem fé, você crê em Jesus Cristo, você crê que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus? Porque a Bíblia diz que se você tiver fé, palavras de Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, você vai orar e pedir que um monte saia de um lugar e se transporte para outro. E Jesus disse, e será feito. O grão de mostarda, não sei se você sabe, mas entre todas as sementes que existem, o grão de mostarda é a menor de todas. É a menor de todas as sementes. Por que Jesus escolheu justamente o grão de mostarda? Porque a questão não é o tamanho, a questão é, tem ou não tem? Essa que é a questão. Se você tem fé, você ora, e Deus atende a sua oração, porque a sua fé é em Cristo, a sua confiança é no poder de Deus e não no seu. Conta-se uma história que lá no Nordeste, durante uma daquelas grandes secas que aconteceu, aquelas secas de anos, vários anos sem chover, uma igreja se reuniu e começou a pedir a Deus que Deus mandasse chuva. Eles fizeram uma campanha de 40 dias de oração para que Deus mandasse chuva. Quando chegou
no 40º dia, a igreja toda deveria se reunir no templo, orar a Deus pela última vez naquela campanha, e todos os crentes deveriam se reunir. No domingo pela manhã, aquele sol terrível, quando saíam de casa uma das famílias, uma mocinha, uma menininha, catou um guarda-chuva e levou consigo. Quando ela começou a andar com aquele guarda-chuva, os seus pais olharam para ela e começaram a dar risada. O que é isso, menina? Você não está vendo? Olha o céu, olha como está. Para que você está andando com esse guarda-chuva? E ela respondeu: nós não estamos pedindo que Deus mande chuva, nós não estamos indo para a igreja no último dia da campanha, então eu preciso levar o guarda-chuva, porque hoje vai chover. Isso é fé. Isso é fé. E esse centurião era um homem de fé, e nós precisamos ter fé. Por que nós estamos orando pedindo chuva, se nós não estamos carregando o guarda-chuva na mão? Significa que nós não estamos crendo. Significa que nós não acreditamos. Nós falamos, mas não acreditamos. E então o Senhor Jesus mostra que esse centurião é muito diferente de muitos religiosos com os quais Jesus já tinha estado naquela época. Aliás, em todo Israel, Jesus disse que não tinha visto ninguém com aquela fé. Porque a fé daquele homem era verdadeira, era autêntica, era uma fé robusta, era uma fé que acreditava realmente em Jesus. Compaixão, humildade e fé. É o que nós aprendemos com aquele centurião. E com Jesus o que nós aprendemos? Nós aprendemos com o nosso mestre, primeiro, reforçando que Ele é o Todo-Poderoso Deus, que nada é impossível ao Senhor. Aquele que criou o universo com a palavra do seu poder, o que é mais difícil? Criar um mundo dizendo, haja, ou dizer, fique curado, para um homem que estava paralítico. Para Deus não há coisas difíceis. Existem coisas difíceis e impossíveis para nós, mas para Deus não. Você tem um problema? Eu acredito que tem. Você lida com enfermidade? Eu acredito que sim. Você lida com alguma dificuldade? Eu tenho certeza que sim. E eu também. Mas nós estamos diante de um Deus para o qual não existe coisas difíceis, não existe enfermidades incuráveis, não existe problemas insolúveis, não existe nada que esse Deus não possa fazer. E aliás, Ele diz na sua palavra que tudo é possível ao que crê. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas Ele também diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E então como é que nós estamos nos comportando diante do Salvador? Diante de Jesus o Senhor? Nós cantamos na primeira canção, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Você crê que Jesus está aqui? Se você crê que Jesus está aqui, você precisa abrir o seu coração e abrir os seus lábios e dizer o que você precisa, porque Jesus está neste lugar. Mas Ele não está só aqui, Ele está também no quarto da sua casa, e é lá que você pode chorar e abrir o seu coração e dizer para o Senhor o que você precisa. Você crê que Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus, que trouxe o universo à existência com a palavra do seu poder? Então creia nas palavras de Jesus. Nós estudamos na semana passada como é bom poder ouvir de Jesus dizer, eu quero. Mas antes de ouvir Jesus, eu quero, eu preciso dizer o que eu quero para o Senhor Jesus. Eu preciso dizer o que eu preciso. Não que Ele não saiba, mas Ele quer, com toda certeza, ver a minha e a sua fé, porque é Ele que nos deu essa fé pelo seu Espírito. Então nós devemos pedir. Ele mesmo diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, batei, batei, e vos abrirá. Jesus está ensinando, eu abro as portas, quando vocês batem e pedem. Quando Salomão foi reinaugurar o templo, ele orou ao Senhor, fez aliança com Deus, e Deus disse para ele, que se em algum momento o céu se fechasse, o povo vivesse uma crise, vivesse dificuldades, e as coisas ficassem muito ruins, o povo deveria vir à casa do Senhor. E as palavras do Senhor são as seguintes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, então eu ouvirei do céu, abrirei as janelas do céu, e derramarei bênção sobre eles, sararei a sua terra. Deus criou a igreja, Deus nos deu a sua palavra
Deus nos deu a fé e Deus nos fez um povo para que nós pudéssemos usufruir de todos estes meios de graça, e a oração é um meio de graça, onde nós apresentamos diante de Deus as nossas necessidades, e Deus ouve a nossa oração e Deus nos responde. A teologia é fundamental, porque é ela que nos conta tudo isso. A teologia nos fala que Deus é soberano, mas você não pode parar nisso. Porque tem muita gente que depois de descobrir que Deus é soberano, simplesmente cruza os braços e não faz mais nada. Não ora, não confia, não busca, não canta. E vai ficando aborrecido. Aí começa a ficar aqueles crente chato, emburrado. Sabe crente chato? Está cheio. Vem para a igreja, fica aquela cara amarrada. Sabe o que é isso? Falta de exercício da fé. Isso é falta de oração, não é problema não. Essa coisa, é culpa de fulano. Esqueça, desde o Éden, a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Eu amo estudar as Escrituras, amo teologia, é minha área. Tenho buscado formação nisso. Mas a teologia não pode ser desculpa para você viver longe de Deus. Teologia não pode ser desculpa para você se tornar um camarada chato, para você se tornar uma mulher emburrada, com a cara enrustecida. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Vamos adorar a Deus. Não precisa dessas coisas. Não precisa. Vamos cantar, vamos se alegrar. Não precisa disso. A gente tem que tomar muito cuidado. Lembra que nós falamos hoje pela manhã, eu citei uma frase do Kistermark: ore como se tudo dependesse de Deus, e realmente depende. Mas trabalhe, busque a Deus como se tudo dependesse de você. Imagine, esqueça a vontade escrita de Deus, a vontade decretatória, decretiva de Deus, que foi escrita nos anais da eternidade, e nada foge a essa vontade. Você não conhece, eu não conheço, eu conheço a vontade preceptiva, a que foi escrita nas Escrituras, mas eu não conheço o meu futuro. Quem conhece é Deus. Os meus dias foram escritos e determinados por Deus. Eu não conheço, graças a Deus que eu não conheço, porque senão, se sem conhecer a gente já cruza os braços, imagine se você conhecesse. Então você, independente do que Deus escreveu para você, trabalhe, busque, se alegre em Deus, chore diante do Senhor, demonstre confiança em Deus, demonstre sede de Deus. O salmista faz isso. Nós temos no livro de Salmos exemplos, 150 exemplos disso, onde o salmista diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Onde o salmista diz: eu estou sedento como terra árida, exausta, sem água, eu preciso do Senhor. Onde o salmista em alguns momentos diz: Senhor, o Senhor vai ficar em silêncio para sempre, eu não estou ouvindo a sua voz. Os salmistas sabiam se expressar diante de Deus na busca intensa que eles faziam ao Senhor. Eles abriam o coração, ora eles estavam alegres, ora eles estavam chorando, mas eles nunca ficavam diante de Deus como se eles fossem um poste, como às vezes a gente fica. Impressionante, mas às vezes na igreja tem muito mais do que essas duas colunas que estão aí. Tem domingo que daqui de cima a gente vê muita coluna aí. Coluna. Esse negócio de ser coluna é para quando você estiver ouvindo o hino nacional. Aqui na igreja não. Aqui na igreja é para você se alegrar em Deus. Ele te fez, Ele colocou um pulmão em você, Ele te colocou uma voz bonita. Aí mesmo que os outros não digam que a sua voz é bonita, não ligue muito para a opinião das pessoas. Deus te fez. Pode ser que alguém não goste da sua voz, mas Deus gosta, senão Ele não tinha feito ela. Então fica tranquilo com isso, que você tem que louvar e agradar a Deus, não as outras pessoas. Não cante. Eu tinha um amigo, era muito desafinado, mas era o cara que cantava mais alto na igreja. Eu aprendi a cantar alto com ele, porque a gente tinha que cobrir ele. Então a gente tinha que cantar do jeito para... Mas ele ficava feliz. Se olhava para ele, você acha que ele estava preocupado se ele estava conseguindo dar os tons? Ele não estava nem aí se o tom estava dando certo. Ele estava muito feliz diante de Deus. Ele cantava, abria o coração. Crente de verdade é assim. Eu não me conformo com um crente que fica na igreja e fica emburrado. A gente fica emburrado quando você está com dor de barriga ou coisa desse tipo.
Crente é feliz. É feliz por quê? Porque nós pertencemos a este povo. Este texto traz um motivo maravilhoso da nossa felicidade. Nós conhecemos a Jesus, o Salvador. Ele se revelou a nós. Pensa, essa história aconteceu lá na Palestina. Quantos outros palestinos, exceto esses que saem na televisão, os políticos, você conhece? Jesus foi um palestino. Ele nasceu lá, muito longe de nós. Mas a história dele chegou até aqui. E neste texto de Mateus capítulo 8, de 5 a 3, Jesus falou de mim e de você. Vejam como o nosso Jesus já nos amava muito antes de nós nascermos. Ele disse claramente nesse texto, versículo 15: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. O que nós aprendemos com Jesus? Que esse Jesus é um Deus Salvador, que pensava em nós antes de nós nascermos. Quando ele estava andando na Palestina, ele estava pensando em você. Ele estava olhando para aquele centurião e estava imaginando, do mesmo jeito que esse centurião veio até mim, tem gente lá do Brasil que um dia vai vir sentar na mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou salvar gente de todos os cantos deste mundo. Não só do mundo oriental, mas eu vou salvar gente do mundo ocidental para ser salvo. E você pensa que isso começou na época de Jesus? Eu afirmo para vocês que não. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 9, você vai ver Noé bravo, extremamente bravo com um dos seus filhos que abusou dele, que faltou com respeito dele, e ele disciplina e sentencia esse filho e o seu neto Canaã, dizendo, vocês vão morrer. Mas em compensação ele diz para os outros dois, Sem e Jafé, diz para Jafé, eu te abençoarei e você será grande, e você vai habitar nas tendas de Sem. Nós, povo ocidental, somos descendentes de Jafé, porque Jafé é o filho de Noé que subiu para a região ocidental do mundo. No mundo antigo, Jafé, quando a família dele, lá na separação da Torre de Babel, os descendentes de Jafé se uniram e subiram para o lado que depois foi conhecido como Macedônia, e hoje nós conhecemos como Europa. E nós sabemos que a povoação do mundo foi assim, começa no Oriente, sobe pela Palestina, sobre aquela região da Mesopotâmia, aí entra pela Europa, e da Europa desce para a América do Norte, e da América do Norte vem para a América do Sul, América Central e América do Sul. Nós somos descendentes de Jafé. Lá em Gênesis 9, Noé já disse que os descendentes de Jafé vão habitar nas tendas de Sem. Sabe por que nas tendas de Sem? Porque nas tendas de Sem é que nasceu o Salvador. Os semitas, Sem é o ancestral de Abraão, e Abraão é o ancestral do povo de Israel, e o povo de Israel é o lugar onde Jesus nasceu, entre o povo dele, o povo do Senhor. Esta é a tribo de Sem, esta é a tenda de Sem, e quem quer ser salvo precisa entrar nessa tenda. E lá atrás Noé já disse, Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Jesus está simplesmente revelando um pouco mais sobre essa história. Jesus não apenas é o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o nosso Salvador. E quando Ele estava curando o servo daquele centurião, Ele estava pensando em mim e em você. Ele estava não só repassando o plano redentivo do Pai, mas Ele estava ampliando o nosso conhecimento sobre Ele, dizendo, eu sou o Salvador de vocês. Eu não vim só para salvar judeu, mas eu vim para salvar gente distante. O Senhor não veio apenas para curar aqueles palestinos, o Senhor veio também para curar nós, gentios, ocidentais, aqui tão distantes. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos considerar que este texto tem como centro o Salvador e a fé de um gentio, de um centurião neste Salvador. Nesta noite, este mesmo Salvador está aqui. E nesta noite, eu tenho certeza que existem homens e mulheres aqui também, que precisam não só de cura, mas principalmente precisam de um Salvador. Se você ainda não rendeu sua vida a Jesus, esse texto te conclama a reconhecer, como aquele centurião, o seu verdadeiro estado, que é um estado de pecado e de alguém que é indigno. Mas reconhecer também que você está diante do Salvador de gente indigna, pecadora como nós. Então, use esta palavra desta noite para que você possa realmente demonstrar diante do Senhor que você precisa dele.
A minha oração é que o Senhor conceda pelo Espírito Santo dele fé ao seu coração, para que você creia em Jesus Cristo como aquele centurião creu. A minha oração a nós todos que somos cristãos, a minha oração ao Senhor é que cada um de nós receba o alerta deste texto. E ao invés de ficarmos julgando uns aos outros e fazendo aquilo que religiosos fazem, que é julgar os outros, que é se distanciar de Deus, por incrível que pareça, mas em toda a Escritura você vai ver sempre o mesmo movimento. A religião vai afastando as pessoas de Deus. A falsa religião. Porque a verdadeira religião é descrita como a religião deste homem. Tiago, quando fala sobre a verdadeira religião, ele diz que a verdadeira religião é você guardar-se incontaminado do mal e você acudir às necessidades dos órfãos e das viúvas. Porque para fazer isso você precisa ter fé no coração. E essa fé não é nossa, ela é um dom de Deus. Então cuidado para que a sua religião, seja ela presbiterianismo, seja ela catolicismo, seja ela qualquer outro tipo de evangelicalismo, cuidado para a sua religião não te afastar de Deus. A religião tem que ser uma ferramenta para nos aproximar de Deus, não para nos manter longe dele. Cuidado, porque o que aconteceu com os judeus pode estar acontecendo hoje conosco. Então leia a Bíblia, ore, lembre dessas histórias sobre Jesus. Reconheça a sua necessidade dele. Lembre da compaixão e da humildade. Lembre principalmente que nós precisamos buscar e pedir a Deus cada dia mais que ele nos encha de fé. Porque sem fé é impossível não só receber estas bênçãos, mas também agradar a Deus. Nós podemos fazer um louvor muito bonito, mas se não tiver fé, ele não serve para absolutamente nada. Nós podemos fazer um culto maravilhoso, mas se não houver fé, este culto não serve para absolutamente nada. Nós podemos ser profundos conhecedores de Bíblia e de teologia. Se não tiver fé, esse conhecimento vai nos levar para o inferno. Mas se tiver fé em Cristo Jesus, ainda que você se considere a pior criatura desta terra, o Senhor Jesus é especialista em pegar casos perdidos como o meu e como o de cada um de nós e reestruturar, renovar, transformar, salvar e buscar o que está perdido e fazer com que isso se torne novo. Feche os seus olhos, eu quero orar e pedir a Deus que nos abençoe nesta noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela nos faz lembrar da obra do Senhor. Ela nos faz lembrar o quanto o nosso Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como o Senhor é. Conforme o poder do Senhor que opera em nós, ó Deus, nós sabemos que coisas extraordinárias podem acontecer. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que a coisa mais extraordinária de todas aconteça, se ainda não aconteceu, no coração de cada um aqui. Não há nada mais extraordinário do que o Senhor plantar fé no coração de uma pessoa e fazer com que um homem creia no Senhor e se converta de seus maus caminhos. Então, ó Deus, se há alguém aqui nesta noite que ainda não crê em Jesus como Salvador e que ainda não entregou sua vida inteiramente ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, fazer isso em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, no nome do Teu Filho também, para nós, ó Deus, que já temos uma caminhada com o Senhor de alguns anos, não permita, Senhor, não permita, nós te pedimos, que a nossa maldade, que, ó Deus, a religiosidade vazia, a teologia sem o Senhor, a teologia sem fé, a teologia sem graça, nos afaste do Senhor, como afastou muitos escribas, fariseus, muitos sacerdotes nos dias de Jesus. Mas, ó Deus, que a religião sirva, ó Deus, com todas as suas ferramentas para nos levar mais próximos do Senhor. Que assim, ó Deus, nós possamos te louvar e sermos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor nos alcançou, mesmo sendo de uma terra tão distante daquela onde o teu filho nasceu e onde, ó Deus, os oráculos do Senhor foram entregues aos judeus. Nós te louvamos porque o Senhor se lembrou de nós que nascemos aqui no Ocidente. Obrigado a Deus porque os nossos nomes já estavam escritos no livro da vida antes mesmo que nós nascêssemos. Antes que alguém pisasse na Europa ou antes que alguém pisasse nas Américas, o Senhor já tinha o nosso nome escrito no livro da vida. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos salvou e porque o Senhor nos fez crer nisso.
E então, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a nos alegrarmos em Ti e a oferecermos o melhor de nós para o Senhor. Ajuda-nos a considerar que as lutas e os problemas desta vida, ó Deus, nada mais são, ó Deus, do que manifestações graciosas do cuidado do Senhor para nos ensinar a andar mais perto de Ti. Que assim, ó Deus, animados pela Tua palavra, pelo poder do Teu Filho Jesus, o poder curador e transformador dEle, nós saiamos daqui nessa noite, ó Deus, dispostos a Te servir com mais ardor, com mais alegria, com mais fé, com mais compaixão, com mais humildade. É o que nós pedimos ao Senhor nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Que a graça